Agradeça as bênçãos de amor que em breve vão chegar no seu caminho. Saiba que você merece ser tudo o que seu coração realmente deseja. Então, quando você tem essa sensação de merecimento, que você sabe o amor que você merece receber, você não se coloca em situações que não estão mais condizentes com você, que você sabe que merece mais. Então, eu vou abrir essa leitura de amor, dando bom dia a todos vocês. Meu nome é Adriana, esse canal se chama Intuição em Mente. Hoje vou fazer uma leitura Dia dos Namorados, vou deixar 3 montinhos abertos aqui para cada história. Eu trouxe 3 opções para vocês escolherem. A primeira é com esse deck, Vidente da Luz. Tirei uma carta de 10 de copas para cada opção. Então a primeira opção é esse 10 de copas. Lindo, né? Essa carta é linda. A segunda opção é 10 de copas do tarô do Panda. Todos têm essa família feliz, essa sensação de que estou completa, né? De que encontrei a pessoa que eu quero dividir os meus dias. E a terceira opção é o tarô Rider-Waite, é o tradicional. Aqui esse 10 de copas. Então escolha a sua opção. Vou deixar um tempo aqui para você escolher. E vou começar com quem escolheu a primeira opção, Vidente da Luz, tá? Vou deixar aqui para você lembrar. E essa cartinha falando que você vai receber as bênçãos. Então, antes de começar com ele, eu vou tirar esse oráculo. Uma informação sobre o Dia dos Namorados. Saiu a Kelly competitiva. Você está desconfiado, comparando-se com todo mundo e tentando descobrir como chegar ao mesmo nível. Você teme que alguém seja mais rápido, mais bonito, mais charmoso, mais esperto, mais rico ou mais inteligente que você. E aquela competitiva sabe que a sua ambição obsessiva está prestes a dar um giro de 180 graus. O seu próximo projeto demanda trabalho em equipe, então, em vez de se comparar com os outros, tente ficar no topo. Guarde sua roupa esportiva e pare com essa competitividade. Se você tiver numa relação que você está competindo com a pessoa que você gosta, de algum modo, e muitas vezes isso acontece de forma inconsciente, é para você pensar nessa atitude, nesse comportamento, tentar ver que aquilo às vezes vai minando a relação, pode não ser legal, mas se estiver aqui sozinha e não estiver numa relação, pode ser que você fique comparando a sua história com outras pessoas. Pode ser que você compare essa história porque o outro conseguiu estar com alguém mais rápido, porque o outro está numa relação e eu não estou, né? Porque aquela pessoa encontrou a pessoa amada e eu estou aqui ainda procurando. Então, qualquer forma, a competição, a comparação, ela não é positiva. O ideal é que você se compare a como você estava anos atrás, meses atrás. A comparação, quando ela é comigo, com a minha jornada, eu tenho muito mais proximidade e ideia do que eu estou caminhando do que quando eu me comparo com algo externo. Então aqui pede, se você estiver numa relação, não se compare com a sua parceira, né, com seu parceiro, e se você estiver sozinho, não compare a sua caminhada com outra pessoa, tá? Então, como aqui não tem opção de montinho, se é casado, se é afastado, se é quem está procurando um novo amor, eu vou sempre trazer as opções de forma genérica, né? Possa abranger várias situações, tá? Tirar aqui uma carta do tarô do Osho sobre o Dia dos Namorados, para quem escolher a sua primeira opção. Saiu a carta da aventura. Pode ser que você esteja, né, na vida amorosa, entrando numa situação de aventura. Caso você esteja com alguém, é como se vocês fossem embarcar num novo momento, numa nova fase. E caso você esteja sozinho, aqui fala que algo novo vai acontecer, que vai trazer emoção, que vai trazer curiosidade, que vai trazer uma motivação a mais. Então, algo aqui está prestes a acontecer na sua vida, seja ela numa situação já de relação, ou seja, você estando sozinha, algo vai trazer aqui uma novidade. Vamos ver o que vai vir. Vou tirar aqui agora umas cartas do tarô. Esse deck é muito lindo, ele foi um dos primeiros que eu tive. As imagens falam demais comigo. Adoro esse deck. Tem uma energia leve. Vamos lá. Sobre o Dia dos Namorados na sua vida, o que tá para vir? Aqui a carta do carro, a carta do Cavaleiro de Copas, eita, coisa boa, e a carta
6 de paus. No fundo do deck, a carta Pajem de Espadas. Aqui parece que uma nova situação amorosa está surgindo. E aí, se você já estiver nessa relação, já estiver com essa pessoa é muito amorosa e ela quer falar como ela está se sentindo com relação a você. Se você estiver sozinha e quiser saber o que está prestes a acontecer, parece que alguém vai vir trazer essa oferta de amor, tá? Então, seja ela numa relação de alguém querer dar o próximo passo, de alguém querer se aprofundar com você, ao mesmo tempo de você estando sozinha, algo aqui vai vir ofertando esse amor e você vai sentir, talvez essa pessoa possa estar trabalhando com algo que dê visibilidade a ela, mas se for em relação a você, você vai se sentir vitorioso, vitoriosa, como se essa oferta de amor fosse trazer, te inspirar inclusive em novas ideias, como se fosse te inspirar e me ver essa mesma energia na carta da aventura. Essa situação nova, seja você comprometido ou não, ela vai te inspirar, ela vai te trazer novas ideias, você vai ficar tão motivado ou motivada que você vai conseguir pensar quais caminhos você quer com essa pessoa. Essa energia também me remete que essa pessoa vindo na sua vida, ela vai te pedir que você faça escolhas. Ela vai te pedir que você decida, né, se quer embarcar nessa aventura com ela, se você quer começar essa história, porque aqui parece que é algo muito positivo, né? Vamos tirar mais cartas. Essas escolhas também é como se você tivesse, né, não só a opção de aceitar essa situação ou não, mas que você pudesse escolher como você quer seguir com essa pessoa. A carta do mundo, a carta 7 de ouros e a carta 5 de ouros. No fundo do deck, eita, a carta do eremita. Então pode ser que você ou essa pessoa tenham se sentido durante algum tempo mais isolados, né? Talvez sejam, se você estiver solteira, uma pessoa que também esteja sozinha algum tempo. Se você estiver numa relação, você vai ter uma sensação que essa pessoa vai começar uma nova fase com você. Aqui é como se falasse que vocês estão finalizando um ciclo para começar outro. Então, sendo aqui uma relação, é como se isso agora fosse aprofundar as raízes que você tem. Se for de alguém que está solteiro, fala que você vai começar a sentir no coração a aproximação dessa pessoa. E esse momento, né, de solidão, de você, apesar de estar bem consigo, você sentir falta de ter alguém, isso vai acabar. Porque alguém que talvez você já tenha raízes construídas. Aqui me vem duas ideias. Ou você vai construir com essa pessoa raízes profundas, se você não conhece essa pessoa, mas se você conhece, me veio uma energia de que você vai aprofundar o que você já tem. Inclusive, eles parecem o mesmo homem. Eles não são, né? Mas eles parecem, tá vendo? Como se fossem duas etapas. Essa pessoa vai vir na sua vida e vai querer aprofundar. Mas caso você já conheça essa pessoa que vai se aproximar agora, que você já tenha raízes profundas, você vai sentir que essa pessoa vai estar mais amorosa e romântica. Talvez, né, por conta do Dia dos Namorados, essa pessoa queira fazer algo especial para você e você vai sentir que então vocês começam um novo ciclo. Se me veio uma energia aqui, se vocês são amigos, se vocês já se conhecem, essa relação vai mudar. Ela vai sair da amizade para ir para o romance, tá? E se você não conhece, você vai sentir que essa pessoa vai vir com promessas e ações mais firmes, como se ela quisesse começar essa história com você, mas já com o intuito de construir algo, né? De querer fazer escolhas aqui. Essa pessoa está disposta. E aí essa fase de dor, tanto para você quanto para ela, de momentos que vocês passaram sozinhos, mesmo quando a gente trabalha na gente, por sermos seres sociais, a gente sente falta desse outro. A gente não precisa, mas a gente gosta e sente falta. Então é como se esse momento fosse ficar para trás. Então, gostei dessa energia. Vou tirar aqui mais cartas do baralho cigano. Vamos ver o que que vai sair para essa pessoa que está nessa leitura. Aqui a carta dos ratos, a carta da montanha, a carta do livro
e no fundo do deck a carta dos caminhos. Essa opção que parece que você vai ter aqui, desse ciclo que começa, me lembra a carta dos caminhos. Você vai ter condições de escolher, junto a essa pessoa, a deixar esse fardo para trás. Se você já conhecer essa pessoa e talvez você esteja entrando num novo momento, parece que essas montanhas, que essa escassez não vai permanecer. Vocês vão alterar essa energia. Então, se for alguém aqui do seu passado, vocês vão ter oportunidade de olhar para essa relação de um modo diferente. E como ela já tem raízes profundas, nossa, aqui tem muita energia aqui. Tanto de pessoas que já estão numa relação, de um próximo passo que vocês vão dar. Essa pessoa vai querer, né, falar sobre esse sentimento que está aprofundando. Se você tiver para encontrar alguém, você vai sentir que essa pessoa vai vir sólida, oferecendo amor, mas ela quer construção. Ela não quer só algo ali inicial, ela vai querer mostrar que tem vontade, né, de desenvolver algo real. E se for alguém do seu passado, essa pessoa vai vir romântica. E ela vem porque você já tem raízes profundas com ela. E ela vai querer deixar essa escassez, tudo isso aqui para trás. A carta da montanha e dos ratos, com essa carta, como se esse sofrimento ficasse para trás. Essa pessoa quer vir falar para você que vai se aproximar, que vai deixar essa montanha longe, não vai deixar mais com que isso separe vocês. Se essa pessoa estiver distante geograficamente, pode ser que ela se movimente até você, com essa carta do carro aqui. Ela quer se movimentar até você para deixar essa distância para trás e começar um novo ciclo, deixar esse isolamento, deixar esse silêncio. Então, uma leitura muito boa, né? Tanto para quem já está numa relação, como para quem está sozinho, sendo você sozinho, afastado da pessoa que ama, você sozinho numa nova relação. Essa pessoa aqui, ela vai querer falar para você, abrir o coração, falar daquilo que ela sente, que talvez ela não tivesse falado, mas agora o livro está aberto, então ela vai falar. Inclusive, ela pode falar para você que esse tempo de distância mostrou para ela que você é a pessoa que ela quer, né? Ela sente que vai ter uma vitória ao seu lado. Então, ela quer contar para você sobre isso, que quer se modificar, que quer trazer uma nova etapa para vocês, mais romântica, mais presente. Achei linda essa leitura. Então, você estando com alguém ou não estando, o amor vai te encontrar. O amor vai vir até você e você vai se sentir motivado para começar essa nova etapa, sendo uma nova etapa com a pessoa que você já ama, ou sendo uma etapa com uma pessoa que você traz no coração, né? E sendo essa pessoa nova, você vai sentir uma grande emoção de aventura, feliz por estar começando essa etapa. Você vai estar animado, né? Animada por escolher esse novo caminho com essa pessoa. Então, o romance está no ar, ele está vindo para você, seja qual formato da vida você tiver nesse momento, tá bem? Eu vou organizar a mesa e trazer para quem escolheu o segundo montinho. Vamos aqui para quem escolheu o segundo montinho, que foi o tarô do Panda. Vamos ver o que vai sair aqui de energia para o Dia dos Namorados, para quem escolheu esse segundo grupinho. Vou deixar aberto aqui, sem escolher, né, opções, deixando a espiritualidade trazer nas cartas aquilo que esse grupinho precisa saber sobre o Dia dos Namorados. Simone, sim, mas ela fala o seguinte: você está indeciso sobre algum assunto importante e recusa nesse momento tomar uma decisão. Pare de duvidar de si mesmo. Você está procurando por um segundo voto de sim antes de se decidir. E a Madame Dora está ficando impaciente com você. Pare de consultar com os outros o que você deveria fazer. Quem sabe menos do que você sobre esse assunto? Então não procrastine. Tenha a convicção de parar de ser a Simone sim mais. Adote uma nova postura agora. Tome uma decisão antes que ela seja tomada por você. O que não será a seu favor, saiba que o tempo é essencial e a decisão terá impacto para mudar toda a sua vida. Então, se você está indecisa com relação a algo no amor, se você está indeciso com relação a algo da sua vida amorosa que pede para você tomar uma atitude, às vezes a gente está pensando se fica ou não com aquela pessoa, se passa ou não para a próxima etapa, e aqui fala que o tempo vai ser decisivo para você nesse momento, então a vida não espera a gente estar pronto, né? A vida ela acontece mesmo quando eu estou ali ainda na decisão
E ela vai ser construída à medida que eu vou dando os passos, então não tenha medo, né? Pare de duvidar de si, sabendo que você tem todas as respostas em você, tá bom? A segunda carta do controle. Cara, muito interessante, né? Tudo a ver com essa carta, né, de controlar o momento certo, de ficar pensando sobre a questão. Normalmente essas pessoas, elas são controladoras, mas não porque elas querem. Existem padrões que a gente traz, principalmente na vida amorosa, né, que reflete isso muito forte na gente, de querer controlar. Então, se você está com uma pessoa e você quer controlar isso, não vai dar bom. Você precisa deixar fluir e aproveitando o cenário que acontece, né, diante ali de vocês, do que vocês estão vivendo. Se você estiver sozinho ou sozinha, pede que você não fique pensando o que vai vir depois. Então, a primeira carta que saiu, né, falando sobre você merecer as bênçãos que estão chegando, então você precisa largar a mão desse controle, acreditando que a espiritualidade sabe ali o que você precisa viver. Existem processos e cada processo requer um tempo diferente. Então não fique se martirizando, não fique pensando tanto, apenas viva e vai, né, de alguma forma vá controlando as emoções aos poucos, dando pequenos passos para conhecer essa pessoa. Se for alguém que você já conhece, para que você vá descobrindo essa pessoa aos poucos, né, se deixando conhecer mais do outro, né? E o caso de você estar sozinha, que dá um pouco de medo, você não sabe quem é o outro, mas vai se dando a oportunidade de conhecer essa pessoa, ver o que que ela pode te oferecer, e assim vocês possam trocar. Ó, a carta do Sol, momento de clareza sobre isso, de felicidade. A carta do Hierofante, a carta da sacerdotisa, nossa, só arcano maior. A carta 4 de paus, fala sobre solidez, né? 4 de paus, em alguns decks tem até a pessoa se casando, e no fundo do deck, a carta do carro, falando de dar movimento a essa vida, de não ficar tentando controlar tudo, de dar o próximo passo, seja você numa relação, seja você sozinho, deixar a vida fluida, né? Que parece que tem algo sólido vindo. Aqui é como se você já estivesse intuindo que essa situação está vindo para você, ou que essa situação vai modificar entre vocês, caso você já esteja com a pessoa. Mas pede para você olhar com clareza os fatos, né? Não se contaminar por aquilo que dizem, filtrar um pouco. Então, esse controle que você tem às vezes reflete o medo, ou de dar o próximo passo, ou de entrar numa relação. E aqui pede que você respeite esse medo, mas que você vá se permitindo conhecer. Quando você tem medo, você não precisa deixar de ir, você só precisa ir devagar, tá? Tá? Que fala que você vai ter clareza, fala que você, se tiver vontade, para você se aprofundar mais sobre esses medos, de você estudar, de você buscar junto à espiritualidade informações de como você poderia fazer para acalmar esses medos. Mais cartas. A carta 7 de ouros, a carta 10 de ouros, a carta 4 de espadas, a carta 6 de paus e no fundo do deck a carta Rei de paus. Existe aqui uma oportunidade de você tomar as rédeas da própria vida, não na energia do controle, mas na energia da ação. Quando eu me coloco para viver aquilo sem medo do que aquilo vai me mostrar, porque eu sei que eu vou estar ali atenta a tudo que vai acontecer, eu consigo colocar minha vida em andamento, né? Eu não me travo por conta desses medos. Então aqui é como se você precisasse ter paciência para chegar a esse momento de sucesso. Então, se você estiver com uma pessoa, você vai precisar se dar tempo de construir isso. Aqui fala de ter paciência com isso que você está plantando. Para você conseguir chegar nessa segurança e nesse momento de prosperidade, de certeza, de algo sólido, você vai precisar se dedicar a isso. E aí, quando você se sentir cansado, você pode pausar. Essa carta 4 de espadas fala sobre essa pausa, sobre essa recuperação, de você às vezes falar, poxa, eu estou tentando, eu estou construindo aqui essa vida amorosa que eu quero, eu estou aqui manifestando essa pessoa que eu quero conquistar, eu estou aqui sozinha, mas estou trabalhando nessas minhas emoções para conquistar alguém, ou para estar pronto ou pronta para quando essa pessoa chegar.
E aí você vai ter vitória. Só que essa vitória, tá vendo? Ela tá no final dessa segunda parte aqui. Primeiro eu vou ter paciência com o meu processo para ter, né, essa segurança, essa solidez que eu quero atingir. Quando eu estiver cansado, eu vou pausar, eu não vou desistir, eu vou continuar a perseverar, mas eu vou entender que em alguns momentos eu posso ficar cansada desse processo todo, para no final ser vitorioso, ser vitoriosa aqui naquilo que eu quero. Então, quando a gente olha para isso no cenário afetivo, amoroso, eu estou sendo agora o líder da minha própria vida. Se eu estou com uma pessoa, eu não vou querer organizar tudo. Eu vou deixar as coisas fluírem, porque eu sei da minha força, eu sei da minha capacidade de ação. Mas se eu estiver sozinha, eu vou precisar me colocar disponível para conhecer essa pessoa, né? Disponível para conseguir me entregar de novo, talvez depois de um tempo sozinha. Aqui não saiu sobre isso, mas me veio essa energia para falar. Então existe uma liderança de tomar as rédeas, mas não desse controle, dessa rigidez, de uma leveza, de entendendo que quando eu tenho experiência, eu consigo entender o caminho. Eu não preciso conhecer o caminho de forma prévia. Eu vou conhecendo à medida que eu dou os passos. Por isso eu posso escolher o ritmo que eu vou seguir. Então pede para que você tenha a sensação dessa vitória, que você atinja esse final dessa emoção com relação à sua vida, a essa pessoa que você tá, ou se você estiver sozinho, a vitória é certa, mas ela vai precisar de dedicação, de você ter paciência de escolher essa pessoa. Não pode ser qualquer pessoa que vai ficar ao seu lado. Ou se você tiver com alguém e quiser dar um próximo passo, a quatro de paus fala de solidez, fala de algo seguro. Em algumas cartas, inclusive, eu falei, representa até casamento, celebração, mas é uma conquista de você largar desse controle que fala sobre insegurança e medo e abraçar essa outra energia de ser líder da minha própria vida, sabendo que a cada passo eu vou pausar, olhar, respirar. Quais serão os próximos passos aqui? Então, estando com alguém ou estando sozinho, fala para você largar a rigidez do controle e abraçar a força de ser líder da própria vida, porque isso muda tudo aqui nesse cenário, tá bom? Eu gostei muito dessa leitura, muito positiva nesse aspecto, né, de você ser líder da própria vida, mas não de uma forma controlada. A carta da chave, de uma forma manifestada, a carta da cobra. Então, isso vai ser manifestado por você com essa energia do Rei de Paus. A carta do navio e no fundo do deck a carta da estrela. Como se você soubesse que seus pedidos vão chegar. Você vai ter clareza, inclusive vai poder escolher se abre ou não a porta dessa nova etapa com essa pessoa ou de estar com alguém novo. Você vai ter essa possibilidade. E aqui pede que esse processo que você vai passar, ele vai te pedir que você vá se aprimorando, vá se curando, vá crescendo. E talvez você tenha que mudar de pele, né? Você tem que olhar tudo isso de de um novo formato seu, como se fosse uma versão plus sua, né? E talvez esse processo demore, ou talvez já esteja demorando. Se for de alguém, essa pessoa pode estar vindo de longe te encontrar, começar essa nova etapa, né? Se for um processo seu para encontrar esse amor, fala que isso está demorando. Mas nada disso está sendo esquecido pela espiritualidade. Eles estão com você, eles estão ao seu lado, né? E você aqui vai escolher o ritmo. Você não vai escolher a direção. A direção é como se você já se sentisse, né, no seu coração. Você sabe qual direção você deve seguir, mas não tenha total controle. Apenas escolha com aquilo que está ressoando com você agora. É diferente, né? Eu fazer uma escolha a partir do meu coração ou eu fazer uma escolha por querer ter controle. Por exemplo, eu vou ficar com essa pessoa aqui porque eu já conheço. A gente não está muito feliz, mas eu já conheço os problemas. Isso é controle. Aí quando você pensa, poxa, então vou me colocar num novo cenário, vou tentar conhecer uma pessoa, né? Vou tentar me ver diferente daqui. Ah, então agora eu estou escolhendo e não determinando. Agora eu estou fazendo escolhas que ressoam comigo e não de forma controladora. É isso que eu quero dizer. Então que você vai ter sucesso, isso é certo. Aqui vai ter o sucesso, você vai alcançar isso. Mas essa situação vai requerer de você essa paciência, esse entendimento com o seu processo e com o tempo de cada situação, né, que acontecer no meio disso. Mas fala que você vai ter, olha isso, a carta 10 de ouros, falando dessa abundância, dessa segurança.
de algo que você vai olhar e vai falar: nossa, tudo isso aqui fui eu que fiz, eu colhi. Seja amor na sua própria vida que você está com alguém, seja você encontrando alguém que vai fazer você dobrar essa prosperidade, né? Porque quando a gente encontra a pessoa certa, a gente fica tão feliz e motivado que a gente consegue trabalhar mais, se dedicar mais, a gente fica inspirado. Então, para que você tenha essa energia de eu estou intuindo o meu caminho e eu vou escolher os passos que estejam adequados comigo, mas sem controle e sem rigidez, apenas sentindo o que o meu coração está trazendo nesse momento. Gostei da leitura, é uma leitura de amor para esse Dia dos Namorados, então as coisas estão sendo construídas, mas não tenha pressa. E quando você estiver cansado, você apenas descanse. Seja você com alguém ou você sozinho, todo o processo requer pausa, mas não desistência nossa, tá bom? Para que ele possa avançar. Se eu estiver com alguém, a gente possa dar os próximos passos. E se eu estiver sozinha, eu vou dar esse passo de conhecer e de me entregar essa relação nova que aparece, porque o sucesso é certo aqui, tá bom? Eu vou organizar a mesa e tirar para quem escolheu a terceira opção. Agora, para quem escolheu o terceiro grupo, sobre o Dia dos Namorados, desse tarô, vamos ver o que as cartas têm para mostrar. Fazer primeiro uma energia de alguma coisa que você possa trabalhar em si, ou que você já esteja fazendo isso para o Dia dos Namorados. Pode vir aqui para quem escolheu o terceiro grupo. Aqui no sozinho, às vezes você tem que seguir o seu próprio caminho. Você está comprometendo a visão do seu futuro para tentar agradar alguém? De alguma maneira isso pode ser necessário, mas seja cauteloso, porque você também vai ter problemas caso você tenha que ficar parado e ouvir o seu coração. Ouça o Aquino sozinho e seja a estrela da sua própria vida. Uma oportunidade única de ganhar o Oscar dessa própria história. Está prestes a acontecer, está prestes a chegar. Então faça do seu próprio jeito, interprete seu papel original com confiança. Em breve você vai estar desfrutando desse reconhecimento e de dinheiro. Aproveite. Aqui parece que você precisa ouvir essa voz do coração. Às vezes a gente fica escutando as pessoas, olhando as situações e comparando, mas aqui é para você viver a sua própria vida com autenticidade, com a certeza de que você vai desfrutar desse reconhecimento e dessa prosperidade, mas é ouvindo o próprio chamado, né? Às vezes fica tão atento ao que as outras pessoas acham diante das experiências que elas tiveram, mas isso requer que elas escolham suas próprias vidas, né? E eu posso escolher a minha. Eu vou ser guiada aqui pelo meu coração, né? Isso que essa carta quer dizer. A concessão. Só que nessa energia aqui, de Dia dos Namorados, é como se eu precisasse abrir mão de certas coisas para atingir outras. Então, isso aqui tem dois cenários: você sozinho ou você com alguém. Você vai precisar negociar com essa pessoa. O que você pode abrir mão, né? Para receber aquilo que você também quer. É como se eu estivesse abrindo mão de uma coisa minha para receber algo maior. Aqui, se você estiver sozinho, é você conciliar e negociar com seu próprio ego. Aqui é como se você estivesse lidando consigo, né? O que que você precisa trabalhar essa concessão? O que que você precisa negociar consigo sobre essa nova etapa no amor? Então, traz essa energia, como se agora você precisasse enfrentar esse desafio de equilibrar a vida social e a vida amorosa, mas sem trair a sua própria verdade. Isso é muito certo dessa questão. Você não pode se trair. Estando numa relação, estando sozinho, você vai precisar equilibrar. Às vezes, se você estiver trabalhando demais, como você vai conhecer alguém novo? Aqui, se você estiver com alguém, se você estiver se dedicando a algo, como é que você vai se dedicar à sua relação se você está sempre ali focando em outros projetos? Então, aqui é um desafio para você fazer essa concessão, chegar ao meio do caminho, equilibrando o que você precisa fazer, que você não pode abrir mão de você, mas que você vai precisar equilibrar porque você está lidando com outra pessoa aqui. Estando com alguém sozinho, esse cenário de Dia dos Namorados, né, fala sobre o amor. Então, que você possa enfrentar esse desafio, né, de equilibrar essas duas partes. Aqui é para você não ceder à pressão de querer agradar as pessoas, tá? Vamos lá. A carta 5 de copas, a carta 6 de ouros, a carta cavaleiro de ouros, a carta do louco
E no fundo do deck, a carta 2 de copas. Se você estiver aqui sozinho, essa pessoa que está para viver esse amor com você, ela vai pedir que você se jogue nessa história como um louco. E aí você pensa assim, nossa, mas que responsabilidade, né? Eu me colocar numa relação como um louco. Só que não, o louco, quando a gente pensa numa jornada que ele já conhece, ele tem experiências, mas naquilo que ele está se jogando nesse momento, por exemplo, se for uma relação, quando você conhece o outro, você vai ter informações, mas as informações das experiências que você já viveu, elas estão em você. Então não é algo totalmente zerado. O zerado é que informações, que surpresas, o que que esse outro pode me trazer no amor nesse Dia dos Namorados. Então aqui pede que você se coloque nessa aventura de descobrir esse amor aberto ao que isso vai te trazer, à emoção, a tudo que isso vai despertar, para que você não tenha medo e não queira controlar, mas também não queira agradar esse outro, que você possa ser espontâneo. Aqui o louco fala sobre essa espontaneidade, né? Que você possa ser você, e assim o outro vai te conhecer ainda mais. O outro vai saber que você é a pessoa que realmente eu queria conhecer. Mas quando a gente usa máscaras, eu estou construindo algo com alguém, mas de fato eu não estou mostrando quem eu sou. Então aqui você precisa ser muito coerente com aquilo que você quer viver, porque essa pessoa está espelhando aquilo que você entrega. Então, se você entrega medo, a outra pessoa normalmente vai apresentar isso também. E não é castigo, é para que você aprenda a entender no que eu preciso trabalhar. Ah, eu preciso trabalhar nessa emoção de tentar ter o controle. Porque aqui alguém vai ofertar essa moeda para você. Eu quero desenvolver essa história ao seu lado. Como é que eu faço isso? Como é que a gente pode caminhar juntos, se descobrindo, né? Sendo generoso com o outro, recíproco. Essa carta para mim nessa energia fala sobre reciprocidade. Porque se eu tentar controlar e não conseguir abrir mão das coisas, talvez eu tenha arrependimento. Talvez eu amanhã possa vir a lamentar perder essa pessoa. Por quê? Porque eu queria ter controle ou porque eu queria agradar essa pessoa. Aqui é sobre agradar a si. Aqui é ser generoso. Para eu conseguir doar alguém, eu preciso ser generoso primeiro comigo, me doando esse amor e respeito que eu espero ter numa relação. Então, isso vai fazer com que você olhe para o outro sabendo da importância da reciprocidade numa entrega. Então, o que espera nesse Dia dos Namorados é que você se coloque nessa aventura como louco, aberto a tudo que vai vir, mas sabendo que você também está levando bagagens. Quais bagagens? Aquelas que você já aprendeu. Essa experiência que você teve e que você vai levar nessa nova jornada, ninguém tira de você. Só que eu vou precisar estar aberta a conhecer essa pessoa. Só que aqui parece que é um encontro muito gostoso de alguém que você vai ter uma sensação de que conhece essa pessoa há muito tempo, de que vocês têm muita afinidade. Então existe um reconhecimento no outro. É o que vai vir para você aqui, Dia dos Namorados. A carta 10 de espadas, embaixo da carta 5 de copas. A carta Rainha de Paus, a carta Cavaleiro de Ouros, a carta 6 de Paus, 6 de espadas, desculpa. E no fundo do deck, a carta Pajem de Ouros. O que acontece aqui? Esse arrependimento, essa dor que eu trago, eu preciso colocar ela no tempo da minha vida, como se fosse na minha linha do tempo, quando de fato isso aconteceu. Porque senão, se eu trouxer essa dor que eu já vivi no amor, eu vou me arrepender de não investir nessa pessoa. Então, se aqui estivermos falando de alguém novo, você vai ter tantas ressalvas que você não vai conseguir se entregar dessa forma equilibrada. E talvez você se arrependa depois, porque você vai saber que perdeu uma grande oportunidade. Então não deixe que essas dores limitem você, limite os seus passos. Aqui você tem poder, você tem energia para saber que você é a pessoa poderosa, que você não pode deixar os seus medos abalarem você. Você sabe do seu valor. Todas aquelas dores que você viveu no passado, elas foram essenciais para você descobrir esse poder que agora você tem. Então, se você ainda tiver, se falar assim, poxa, eu estou ainda nesse caminho. Você é uma rainha de paus, né? A rainha de paus é a poderosa. Ela sabe do seu próprio valor, né? Ela sabe daquilo que ela entrega nessa estrutura aqui de relação.
E aí o que você está esperando é esse rei de ouros. Talvez essa pessoa não tenha a mesma velocidade que você, mas é uma pessoa firme. É uma pessoa que vem sólida. Olha só. Ela vem na energia de cavaleiro de ouros, ofertar essa moeda, mas na verdade essa pessoa, ela é o rei. Ela vem nessa postura inicialmente. Então não tenha medo de investir nessa história, ou se você já estiver desenvolvendo essa história com essa pessoa, porque no fundo essa pessoa não é cavaleiro de ouros. Essa é a energia que faz ela ofertar esse amor, de se entregar a essa relação, mas na verdade ela é um rei. Ela tem tudo, ela já está equilibrada e se já é uma pessoa madura, mas ela vai aos pouquinhos. E talvez você tenha que olhar para ela e se espelhar nisso. Se espelha nisso. Essa pessoa está indo aos pouquinhos, está se apresentando como cavaleiro quando na verdade ela é rei, porque ela está conhecendo o cenário, conhecendo ali o território onde ela está pisando. E aí você vai entender que em algumas situações você vai precisar se retirar para sair dessa energia do que você já viveu. Para mim, isso aqui representa o seu passado. Tanto que a primeira carta, né, eu leio da esquerda para a direita. Isso aqui foi o passado, de dor. Só que agora você já está na energia de rainha de paus. E você está prestes a encontrar ou já está desenvolvendo com alguém que é um rei de ouros. Então saiba que o processo, o progresso, para onde você está indo agora para outra margem do rio. Por quê? Porque você já sabe do seu poder. Isso aqui está ficando para trás. Ó. Isso aqui está no primeiro momento, isso aqui está no último. Você já está saindo disso. Agora você sabe como botar o pé na terra firme. Então, esse cenário de amor para esse dia dos namorados é você acreditar que essa pessoa que você vai encontrar ou que você já encontrou é um dois de copas. É alguém que você pode desenvolver uma história linda de amor. Quando você deixar os medos para trás. E cada vez que você se distancia dos medos para chegar a essa outra margem do rio, você vai ter então esse amor que você tanto imaginou viver, tá bom? Apesar de ser uma história que fala de uma dor, é algo que você está construindo algo bacana, né? Você já sabe do seu poder agora. Vamos lá. A primeira carta, a carta do envelope, a carta da lua, a carta dos lírios e no fundo do deck a carta da cruz. Isso aqui é toda a dor que você passou. É aquilo que você não está enxergando. Isso aqui está vindo agora abençoando, falando: olha, você foi coroado. Agora você vai deixar as dores para trás. A espiritualidade estava ali ouvindo os seus passos, né? Aqui fala de uma comunicação amorosa. Se você ainda vai conhecer essa pessoa, você vai receber essa informação desse amor, dessa pessoa que chega por mensagem. Talvez venha por rede social, talvez você conheça essa pessoa e depois vocês vão conversar. Aqui fala que você já está intuindo que essa pessoa está se aproximando, que ela está chegando. Talvez você sinta isso muito à noite quando você vai dormir. E vai ser uma relação que vai te trazer paz, que é trazida pela espiritualidade de acordo com tudo que você viveu. Aquelas 10 espadas que ficaram no passado, você passou por elas de uma forma muito bonita. E aí a espiritualidade te recompensa. O que vem para sua vida é por conta do que você aprendeu lá atrás. Então, esse dois de copas que chega é para te abençoar de que você passou por todas aquelas etapas doloridas de uma forma bonita, de uma forma que você foi se aprimorando. Então agora você encontra essa pessoa, né? E pode desenvolver esse amor aqui, até chegar esse momento, se você assim desejar, tá bom? Achei linda a leitura, mesmo que fale de dor, mas é uma dor de superação, que agora você está na energia de rainha de paus, você sabe do seu valor, e você está prestes a viver isso aqui, com essa pessoa que está chegando ou que já chegou na sua vida. Então se entrega, conhece, aproveita para se abrir a isso, porque você vai espelhar com ela algo muito legal, generoso, de troca, de parceria muito gostosa. Deixo vocês aqui com essa mensagem, Dia dos Namorados. Espero que seja um dia gostoso, regado de amor. Primeiro por si e depois das pessoas que estão à sua volta. Deixo um grande beijo a todos. Até a próxima.